Sou pro TJ de São Paulo, atos de improbidade administrativa. Bom, leis. Conteúdo de atos de improbidade administrativa que importam prejuízo ao erário. Eles estão no artigo 10 da Lei 8.119. Esqueci o número de improbidades, mas vamos lá. O artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa vem nos iluminar nesse momento. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa. Bom, bom, bom. Que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Ih, não tá assim. Malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, e notadamente, note que seja ato comissivo ou omissivo ou doloso ou culposo que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação de bens, até mesmo desperdício. Até mesmo desperdício de bem público enquadrar-se-á com ato de improbidade. Para as provas de concurso público, o destaque maior é para a modalidade culposa desta espécie de improbidade. Sobre o tema, temos uma jurisprudência. É necessária a demonstração do elemento subjetivo com subsistência pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9 e 11, ao menos pela culpa nas hipóteses do artigo 10, ou seja, dolo 1, 9 e 10, enriquecimento ilícito e contra os princípios. E culpa vai lá no erário. Como esclarece, não quero saber desse autor. Existem graus de violação à ordem jurídica que são sancionadas com intensidades distintas. A mera irregularidade comporta a sanção administrativa. Deixa eu usar isso aqui. Ok. Comporta sanção administrativa, mas não sanção de improbidade. A interpretação da legislação de improbidade deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da habilidade, tanto na tipificação das condutas quanto nas aplicações das sanções. Aqui tem uma questão da CESP. Não vou ler ela não. A lista de atos que causam prejuízo ao erário é enorme. Caraca, enorme. Quantas tem? De qual forma é necessário lê-la, mas por sugestão, ao invés de expor outra infindável lista, como fizemos, vamos reproduzir incisos para melhor certeza na prova. Tá. Produzir x12, nossa, 15, 14, 15... 16, XVI, X17, 18, 19, 20, 21. Caraca, tem 21. Incrível. Também tem o 2A, que é o tela. O T. É um novo treco. Vamos lá. Vamos. Começando do começo. Ok. Primeiro, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica em das verbas ou valores integrantes de servo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei,
Esse dispositivo tem o alcance bem próximo do inciso 11 do artigo 9 de enriquecimento ilícito. A diferença é que nessa espécie os bens e valores são incorporados ao patrimônio da pessoa física ou jurídica e não ao patrimônio do agente público. Bum. 5. Permitir ou facilitar. Está sacando a palavra boa para o artigo 10 de contra é facilitar. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Esse dispositivo espelha uma prática muito comum na administração, o superfaturamento. O preço é marcado, é Y, e a administração contrata os serviços por 50Y. Superfaturamento, cara, 50 vezes mais. No caso, o prejuízo ao erário é representado pela diferença entre o preço real e o efetivamente pago pelo poder público. 5, 6, 7, 8. 8. Enriquecimento, quer dizer, problema do erário. Frustrar a ilicitude de processo licitatório ou de processo seletivo sem fins para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, ressalvadas as situações previstas na legislação. O dever é licitar, assim, o agente público incorre em improbidade ao direcionar a licitação para determinada empresa admitir a licitação, empresa declarada inidônea, estipular critérios de julgamento subjetivos, deixar de anular a licitação ilegal ou contratar particulares por dispensa e inexigibilidade de licitação, fora dos casos previstos em lei. Fica o registro de que o disposto foi alterado pela lei 13.019 de 2014. Adicionalmente, preverá improbidade. No caso de frustração à licitude de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, é o caso de se frustrar o chamamento público para a escolha de organização da sociedade civil na área de saúde ou assistência social, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem comum. Valeu. Para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. É o caso de se frustrar o chamamento público para a escolha de organização da sociedade civil na área de saúde ou assistência social. X. Agir negligentemente na arrecadação
de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, comparativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, sendo essa atividade vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Perceba que o enriquecimento não é de próprio agente público, afinal, se assim o fosse, estaria aí enriquecimento ilícito. Daí uma pergunta, e eu não quero saber dela. 14. Celebrar contrato de outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Celebrar contrato, tem duas de celebrar contrato. Esses dois incisos são os mais recentes da LIA, foram inseridos pela lei dos consórcios públicos. Se você deixar de seguir uma formalidade para conceder um benefício a alguém, essa inobservância fire, coloca nas costinhas. Essa inobservância pode ser data como ato que causa prejuízo. Assim, se você facilitar ou permitir que se obtenha dos cofres públicos qualquer vantagem pecuniária, estará atentando contra o patrimônio público. Até mesmo se você ordenar realização de despesas são autorizadas, estará atentando contra o patrimônio público. Fique ligado, são elementos essenciais para a configuração do prejuízo ao erário. Olha aqui, isso aqui é o mais importante. Olha aqui, então vamos ler elas 2 vezes cada. São elementos essenciais para a configuração ao prejuízo do erário. Perda patrimonial. A lesão ao erário deve ser real e efetiva, não se admitindo ao prejuízo presumido. Conduta dolosa, quer dizer, lê de novo. A lesão ao erário deve ser real e efetiva, não se admitindo prejuízo presumido. Conduta dolosa ou culposa. O ato, ainda que só culposo, importará em improbidade administrativa. O ato, ainda que só culposo, importará em improbidade administrativa. Ilegalidade de conduta funcional. Não é suficiente que a conduta seja culposa, é preciso que seja ilegal. Por exemplo, não incorre em improbidade a polícia, incorre em improbidade ao policial federal que, por imprudência, envolve-se em acidente de trânsito, ou o servidor que derruba negligentemente uma impressora da repartição. Não é suficiente que a conduta seja culposa. É preciso que seja ilegal. Por exemplo, não incorre em improbidade o policial que, por imprudência, envolve-se em um acidente de trânsito, ou o servidor que derruba negligência a impressora de repartição. E, finalmente, presença de nexo causal entre a perda patrimonial e o exercício da função pública. Nexo causal tem que estar relacionado. Presença de nexo causal entre a perda patrimonial e o exercício da função pública. A conduta funcional deve ser o motivo do dano. A conduta funcional deve ser o motivo do dano. Por fim, salienta-se que, com a Lei 13.019, foram inseridos 6 novos incisos no artigo 10 da LIA. Vejamos. 10 novos? Foram inseridos? Não, 6 novos. Deixa eu ver aqui. XVI 16. XVI 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho. 6. Contra o erário. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela
a administração pública e a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Diz 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parceria sem observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Que 18. Celebrar parcerias da administração pública com as entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas e de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Isso aí é de 2015. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública. Cara, é muito... Não dá, não fica bom cantando com a administração pública, fucker. Com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Tá, 21. Liberar recursos de parceiras firmadas pela administração pública com entidade privada sem a estrita observância de normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Fique ligado, houve alterações pontuais na linha, Daí tem o artigo 10A, o ato de improbidade que causa prejuízo erário, qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o súmula 1 do artigo 8 da Lei Complementar 116. Neste caso, além da perda de função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, previo-se a multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Houve um acréscimo de multa civil final, penalidade é de regra até 2 vezes o dano ao erário. Isso é uma coisa que eu percebi, que não está falando as punições de cada um dos trecos. Foi difícil perceber.